Olá, famílias de trabalhador brasileiro. Hoje estamos aqui com amigos de guerra, de luta, de batalha, personalidade exemplar dentro da categoria, exemplar familiar, exemplar como trabalhador, e ao longo do tempo cada um caminhou para lugar diferente, mas quem é vigilante sempre é vigilante. Nós estamos aqui com Paulo César e Nélio Cirqueira. Primeiro eu vou começar com o Paulo para apresentar, falar um pouco de você aí, né? Depois seu Nélio fala um pouquinho, quem é seu Nélio. Primeiramente, quero dar graças a Deus, dar honra, toda a honra e toda a glória a Deus, né? Porque se não fosse Deus, com certeza eu não estaria aqui, com certeza não existiria esse podcast maravilhoso que pode expandir e ajudar muitos trabalhadores. Que foco é esse? A pessoa ter a liberdade de falar a verdade, sem medo de ser restringido, né? Impedido. Tá? Então, toda a honra, toda a glória dada a Deus, em tudo nas nossas vidas. Amém, amém. E agradecer a você, Jacina. Agradecer Não, pelo eu esforço, que né? agradeço. Porque se não fosse Deus tocasse no teu coração, junto com a sua esposa, claro, entendeu? E fazer tudo isso, com certeza não teria podcast, né? O trabalhador ficaria só, entendeu, na promessa. Mas quando tem pessoas de iniciativa, pessoas que têm realmente vontade de ver as coisas mudar, ele faz de tudo para acontecer. Não fica só na promessa, né? Obrigado. Na verdade, então, isso daí para mim é mais que honroso. Tá? Meu nome é Paulo César, entendeu? Eu venho aí numa luta aí há algum tempo aí pela categoria. Hoje não estou atuando mais na área, né? Já há alguns anos. Tenho muito que agradecer essa categoria, não tenha dúvida disso. Foi uma coisa que eu tenho que honrar. Falar que realmente tive o prazer de trabalhar na categoria dos vigilantes. Mesmo não estando hoje nessa área, estando em outra área, estando totalmente diferente, mas a luta não parei. Tá? Em luta não paro. O que eu puder ajudar essa categoria, que eu quero, o meu sonho é ver essa categoria dos vigilantes, não só a categoria dos vigilantes, mas todas as categorias crescerem e ser mais valorizadas. O que nós estamos vendo hoje é os trabalhadores cada dia mais perdendo direitos, né? Ficando para trás, entendeu? Perdendo os benefícios e não tem representatividade. Quem deveria representar, não representa. Essa é a verdade. Se não é eu, você, Justino, seu Neiro, esse pouco de trabalhadores que ainda se preocupam com a categoria especial dos vigilantes, com certeza essa categoria não praticamente ia se tornar uma categoria morta. Eu sou testemunha da sua luta, Paulo. Eu Não, sou sim. testemunha. Como eu sou de você também, É, de eu, Neiro, entendeu? eu sempre presenciei você Sim, com garra e também assim, sempre que a gente precisa liga, sim. você tá lá. Ó, vou te falar uma coisa para você, Justino. Eu parei de trabalhar nessa área desde 2015, tá? Até 2018, até 2019, se não me falha a memória, foi a última participação em manifestações que teve dos vigilantes. Não é que eu não quis mais participar, é que eu achei que agora, entendeu, parou mesmo. Porque, como nós sabemos, não vamos também detalhar muito aqui, devido aqueles guerreiros combatentes mesmo que dava a cara a tapa, foi, entendeu, apedrejado, foi perseguido, prejudicado, processados, infelizmente caiu muito. Os trabalhadores, entendeu, ficou, esses guerreiros, estou falando, ficou com medo de ficar, entendeu, lutando por uma coisa que sabe que a categoria em geral não dá apoio, infelizmente. E eu já pensei, agora não existe mais a luta. Mas quando eu recebi a primeira ligação, entendeu? O primeiro chamado, então foi esse ano, entendeu? Para poder participar do convite, acho que foi até o Soneiro que me convidou, e, se eu não me engano você também. Paulo, vamos fazer uma manifestação do tema do 09, que é referente à aposentadoria especial. Eu não disse não. Sabe por que que eu não disse não? Porque está no meu sangue. Lutar. Tá no sangue, tá no Está no meu sangue. sangue, entendeu? Lutar e ver melhorias, entendeu? Porque eu não posso falar, Joicino, que desse prato eu não vou comer mais. Não sou hipócrita. Não sou hipócrita de falar isso. Ninguém sabe o dia da manhã. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E o senhor, seu Nélio, bastante tempo aí eu te convidando, vem, vamos falar um pouquinho aí, né? Tá com quantos anos, seu Nélio? De idade? Bom dia a todos os amigos e amigas vigilantes. E muito obrigado pelo convite, Joelcino. No momento agora eu me encontro com 61 anos, né? Já trabalhei na área
segurança patrimonial, VSPP, e segurança em grandes eventos, né? Atualmente estou no aguardo aí da aposentadoria, Deus queira, aposentadoria especial, né? Guardando Estamos, o tema 1209. estamos nessa luta aí, com fé em Deus, venceremos. Nada mais justo do que o vigilante se aposentar com o seu direito adquirido, né? Sim. Uma aposentadoria especial. Seu Nélio, Paulo, vocês não sabem o orgulho que eu tenho de estar vocês aqui. O orgulho é maior nosso, ser convidado. É, Ser convidado, É, e ser não é- lembrado, né? Ser lembrado. E não é porque tá aqui de frente às câmeras. Não, É, claro, não, nós já temos uma amizade já. Hoje É, o Christian poderia estar aqui Sim. também, mas devido ao trabalho, né? sim. E faltar de trabalho para estar aqui. Ele é um dos âncoras aqui. E é um cara que eu admiro muito também. Eu creio também, com certeza. E- Não perderam. E vira e mexe aqui, a gente fala muito do Paulo, fala do seu Nélio, mas falamos inclusive, né? De você, da sua família, da doutora Isso. Daiane. Sim, sim. Né? Eu vou ter que contar Ele, pra ele pessoal. até fala comigo aqui que tem muita gratidão à sua família. Eu não vou direcionar a você, vou direcionar a sua família, né? Obrigado. Porque né, ele é um cara que sofreu muito nessas lutas. Sim. Ele foi um cara que foi muito achincalhado, processado, espancado. O Cristian é um exemplo para nós de luta. Que pena, Jocino, que a categoria não conseguiu enxergar isso. Porque o Christian é um cara, entendeu? Que para mim é um cara que poderia representar em qualquer lugar a categoria dos vigilantes, seja no sindicato, seja na política, aonde o Christian for, ele tem capacidade, conhecimento, entendeu? Para representar essa categoria, mas que, infelizmente, a própria categoria não reconhece isso. Prefere reconhecer outras pessoas que não têm nada a ver com a categoria do que conhecer quem está dentro de casa, que é o próprio Christian, que é vigilante mesmo. Verdade, verdade. O que você falou, Paulo, eu concordo com você 100%, né? Como o seu Nélio também aí, muito tempo, né? Vem aí também nessa luta. Foi um guerreiro aí de rua. Nós já, assim, eu encontrei com o seu Nélio muito pouco, né? Que parece que quando ele estava lá, eu não estava. E o Paulo não. O Paulo, acho que em todas, né, Paulo? Todas. Todas, né? Desde 2013, a minha primeira manifestação foi em favor da periculosidade. Da periculosidade. Em 2013, que nós subimos uma brigadeira, não sei se você... O seu Neiro não estava nessa época ainda, não. O seu Neiro, eu venho conhecer ele na luta mesmo, foi no dia do evento, 2018, que nós fizemos... Você estava, Jessina, eu acredito que você estava no evento, entendeu? Que o jantar com os vigilantes Eu no dia tava lá. 20 Eu tava lá. de junho. Entendeu? Você estava, né? Eu encontrei- Então, eu fui eu conhecer o estava. seu Neiro, de lá pra cá nós fizemos uma união, nós fizemos vários trabalhos juntos, tanto até ajudando pessoas carentes. Foi ou não foi? Foi Levando verdade. comida para pessoas necessitadas Foi. na rua. Quantas vezes o seu Neiro saía lá daqui, ó, Da Zona Leste. entendeu? Longe pra caramba, para ir lá em casa, para nós se encontrar e sair entregando marmitex para as pessoas, fazer, entendeu? Arrecadação de alimentos. Então, tá no sangue, assim. Não tem como a gente falar que nós não temos vontade de ajudar alguém. Nós temos e temos muito prazer. Você tocou no assunto ali, eu já fui até cobrado por seu Nélio. Geralmente eu falo assim, né? Que nós fomos surpreendidos por um plano maléfico Sim, sim. que ali da nossa periculosidade, ela foi sancionada a lei ali em maio, sancionada não, ela foi em 2012, 12 de dezembro de 2012. E por um acordo maléfico, eu costumo dizer, Sim. e foi dividido para que as empresas pagassem algo que já era lei, foi sancionado, Sim. entrou em vigor para que as empresas pagassem 10%, 10%, 10%. Aí seu Nélio vai e me cobra, né? E geralmente fala, não, foi 12, 12 e depois pagaria o resto, né? Mas foi dividido em 3 anos. Sim, eu lembro. E aí foi aí que nós fomos para a rua, né? Foi. Nós não aceitamos porque é algo que já era lei. Eu não quero aqui jamais dizer nomes, né? Não acho que não é legal isso, mas o sindicato, eu nunca vi o sindicato representar os trabalhadores dessa categoria como os próprios trabalhadores se autorrepresentou, porque nesse dia dessa manifestação em 2013, que nós subimos uma brigadeira, ali acho que quantos homens acho que tinha ali? Eu acredito que mais de 1000 homens.
Tinha mais, eu tenho imagem aí. E naquela época, Justino, acho que não tinha nem 1% da categoria do estado de São Paulo, sendo que era uma coisa, que é uma luta que era nacional. Era nacional. Era. É nacional, porque se os trabalhadores aqui em São Paulo fossem beneficiados, todos seriam beneficiados. E nós não vimos um sindicalista junto ali naquela luta. Pelo contrário, aquilo que você está falando, parece que já tinham feito um acordo com o patronal para parcelar não sei quantas vezes aí, e o trabalhador fica esperando. Era, nós tínhamos ganhado, né? Ganhado assim, foi sancionado a lei. Sim, Também não vou citar aqui o político, né? Foi sancionado ali em 2012, em dezembro, entrou em vigor e logo em janeiro entrou o nosso dissídio e sim, foi acordado algo que já era lei, que eles iam dividir em 3 anos para começar a pagar os 30%. é isso mesmo. Aí a gente, assim, ficamos revoltados. Como é que pode ser algo que é lei e eles fazer o que quer? Aí começamos um movimento, esse movimento cresceu e movimentou São Paulo inteiro, porque assim, nós tínhamos ali na Paulista, Brigadeiro ali, eu acho, pelas as imagens que eu tenho, mais de 2.000 homens. Só que ele repercutiu e abrangiu São Paulo inteiro, porque eu também tenho imagem Santa Amaro, do estado inteiro. Tem imagem do estado inteiro, em peso. Você vê que a importância tão grande da união dos trabalhadores, né, Jesus? Essa categoria era para ser tão valorizada, era para ser tão respeitada, era para ter, entendeu, um ótimo salário. Não tem, sabe por quê? Eu não vou falar nem do sindicato mais, entendeu? Porque às vezes as pessoas pensam, "Ah, Paulo tem uma coisa contra o sindicato." Pelo contrário, o sindicato é algo importantíssimo para representar uma categoria. É importantíssimo. Mas eu vou falar dos trabalhadores. Se os trabalhadores tivessem mais união, Jocino, meu amigo, pode ter certeza, o vigilante hoje estaria com um salário bem melhor, com os benefícios, porque o vigilante em si, ó, a profissão, eu entendo assim, é uma profissão de risco e merece ser valorizado e respeitado. Mas não é. Não é nem com eles mesmos. Por isso que está nessa situação. Péssimo salário, benefício praticamente não tem mais. Entendeu? Pouco benefício. Paulo, eu vou dar uma corrigida. Às vezes a gente. Eu também costumo falar muito isso. A gente fala muito do sindicato, né? Na verdade, o sindicato em si, ele, ele é benéfico. Não, Nós temos que falar das diretorias sim, verdade. sindical, né? E assim, o privilégio de ter diretoria mista não é só na nossa categoria, não. É verdade. Parece que é uma doença, né? Todas as profissões, as diretorias, parece que o sindicato é a empresa da família. É aí que está o problema, Joecina, porque se eu, você hoje, com esse pensamento, com essa intenção de ajudar a categoria, entrasse no sindicato, eu acho que nós faria alguma coisa assim de verdade pela categoria. Mas só Deus sabe o dia da manhã. Será que nós não ia mudar a cabeça? Começar a entender, pensar em si só, em nós mesmos e deixar a categoria de lado? É o que está acontecendo hoje. Entendeu? Então, os que estão lá já estão há muitos anos e não largam de forma alguma. Eles não dão brecha, oportunidade para outras pessoas que querem fazer alguma coisa para a categoria. Então, por isso que a categoria está nessa situação. Felizmente, perdida. Entendeu? Felizmente. Realmente. Falta uma ação mais ativa por parte do sindicato. Mas não adianta esperar por isso. Não são todos os sindicatos que são atuantes, né? Eu, na verdade, Neiro, entendeu? Eu não sei se tem algum sindicato atuante hoje Difícil, errado. que não vê seu próprio ego, suas próprias vontades, Errado. os seus próprios interesses e deixa de lado a categoria. Eu costumo dizer, nós temos aqui a nossa central sindical, né? Que Sim. é a CNTV. E nós temos qual é a outra lá? Né? E agora surgiu o CONASEP. Contraste. Contrasp, CNTV e CONASEP. O CONASEP é uma associação, né? Pois é, Formada por 20. mas olha, vê se eu,
vocês me conhecem há bastante tempo. Por que que eu sou crítico e sempre contra associações? Olha bem, nós temos um sindicato, correto? E temos a CNTV. E temos que você acabou de falar agora aí, Contraste. Aí criou o Contraste. Por quê? Olha bem, por que eu criar um outro sindicato se eu posso lutar por esse? Se eu quero fazer diferente? Quando abre outro, porque para mim tem mal intenção. Tá? Esse é meu pensar. Para arrecadar mais? Aí vem, tem a Contraste. Houve alguma divergência para o outro Sim. criar a CNTV. Houve algum desentendimento. Mas se é para mim brigar para mudança, o que eu faço? Crio outro. É mostrar poder? É mostrar quem pode mais? O que acontece? Quando eu vejo, hoje em São Paulo, nós temos 22 bases, né? Nós temos 22 bases, nós estamos falando da nossa profissão, Sim. que nos representa. Guarulhos, É no estado de São Paulo. Campinas, Osasco, Barueri, São Bernardo do Campo, né? Mas quem controla tudo é São Paulo. Sim. É o Sindicato de São Paulo. Exatamente. Né? Aí eu vou lá e pergunto. Temos esse monte de sindicato. Por quê? É um puxadinho do outro? Vai saber, né, Jesus? É isso que às vezes me intriga. Né? Eu queria a resposta. Já fui até convidado o presidente do sindicato dos vigilantes do estado de São Paulo, do município de São Paulo, eu costumo dizer do estado, porque, querendo ou não, ali sai o controle de tudo. Sim. Todo o acordo sai dali. Sim. Não podemos ser coniventes a isso. Isso seria a matriz, né? E aí eu não queria falar besteira e também não quero ter medo de falar, porque eu convidei o presidente do sindicato, tá de pé, eu tenho o telefone dele, né? Ficamos de marcar essa entrevista. E é uma das perguntas que eu quero fazer. Por que tanta base sindical? Por quê? Né? E por que não é rotativo as cadeiras da diretoria? Né? Por quê? Eu entendo o seguinte, José, né? É uma forma de arrecadar mais dinheiro, entendeu? E péssima representação. Porque, entendeu? Se o que mais o que era para ser feito é representar os trabalhadores de verdade, não está acontecendo isso, isso demonstra, se eles criam mais, entendeu? Associações, que seja que sai deles lá, entendeu? Mais para arrecadar dinheiro, entendeu? Porque o que mais interessa, que seria o interessante, é representar a categoria. Eu acho, na minha opinião, como trabalhei nessa área há muitos anos, entendeu? Mas não estou por fora, tenho um entendimento, entendeu? Conhecimento do que está acontecendo, tudo que está acontecendo ainda na categoria. E eu não vejo mudança para melhoria nenhuma, nem esperança. E não tem nada acontecendo de bom, então, para mim, é só para satisfação deles mesmos. Ó, eu vou aproveitar que o assunto é polêmico, vai dar um corte. Eu queria pedir todos os profissionais da área da segurança para poder curtir nosso canal, Sim. Compartilhar, comente o que você acha. Manda para a gente lá, comenta lá, perguntas, um assunto, quem vocês gostariam de ver aqui. E vamos tentar trazer esse convidado aqui. Mas não esqueça de dar um like. Ajuda a crescer, porque esse canal é de informação do trabalhador. Aqui nós estamos dispostos a abrir as portas, para diretores sindicais, trabalhador. Igual hoje, por exemplo, eu estou aqui com representantes de trabalhadores. A maioria dos meus programas está sendo trabalhadores. E eu ainda vou trazer também aqui representantes e trabalhadores da mobilidade urbana, dos APPs. Vou trazer também pessoas auxiliares de limpeza para falar, porque nós estamos falando aqui de um assunto que é sério e grave. Sim.
Porque não é exclusivamente na área da segurança que nós temos aí o desmando Não, e infelizmente, a em omissão. geral. E a omissão. Porque eu sou incisivo em dizer, Paulo, ó, nós temos um convênio médico, cara, que eu acho que é fantasioso. Por quê? Ele aumenta a cobrança nos nossos proventos e nós continuamos com o mesmo plano básico de direito à enfermagem. Ó, você me faz até me lembrar uma vez que eu trabalhava numa empresa, aí eu precisei de ir no. Foi eu, não fui eu, foi a minha esposa, né? E no médico, né? Tava passando mal, aí eu levei ela pelo convênio, né? Dessa empresa. Não vou citar o nome da empresa aqui, acho que no convênio também. Aí nós fomos procurar lá, entendeu? Ligar no convênio, onde vocês atendem? Mais próximo de casa. A pessoa que me atendeu lá no convênio falou assim: ó, o mais perto da sua casa aí é no hospital Santa Casa. Aí eu pedi o endereço Lago 13, entendeu? Santa Mário. Mas lá não é hospital público lá. Perguntei para a mulher, não, mas é lá dentro do hospital mesmo. Aí cheguei, beleza, fui lá no hospital da Santa Casa lá, é mesmo, não entendeu, no mesmo lugar que atende o pessoal do público. Entendeu? Pessoas, entendeu? Que não tem convênio. Aí eu pensei comigo, mas esse é o convênio que, atende, que eu pago, que é disputado, tem uma parte minha também, entendeu? É para ser atendido no hospital público. Então eu estou sendo enganado. Mas a mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa. Ô, Para Paulo, mim, eu acho que convênio é uma grande farsa. Esse convênio com as empresas. Posso estar errado. Pode ser para algumas coisas seja bom, mas para um exame, alguma coisa, seja melhor. Mas no hospital, assim, para uma emergência, entendeu? Assim, uma coisa assim que precisa mais rápido, é hospital público. ó, eu sempre falo, por isso que nós precisamos de representante no nosso legislativo. Sim. E no executivo também, né? Por quê? Cara, quem entende o que é ser vigilante, é vigilante. O cara que tá 12 horas em pé, o cara que fica aguardando rendição para ir ao banheiro, ele entende, ele sabe o que é ser vigilante. Ficar no tempo que o vigilante, fazer, o Christian costuma dizer, o vigilante é resiliente, né? Ele pega as 3 estações do ano em um dia. Em um dia. E não pode sair dali. Porque a parte dele é fazer segurança. E na segurança, é como na saúde, não pode ter falha. Porque uma falha é fatal. Verdade. Uma falha é fatal. Então, por que eu defendo um representante no legislativo e no executivo que seja vigilante? Eu não estou dizendo aqui, eu não gosto de usar esse jargão, vigilante vota em vigilante. Não, vigilante vota em pessoas competentes. Verdade. Mas na área da vigilância tem pessoas competentes. Tem muito. Eu vou dar um exemplo, né? Nós falamos do Christian, tem seu Nélio, outros por aí que é até graduado. É até graduado. Sim. Aproveitou da oportunidade, estudou, fez uma faculdade, Sim. né? Então nós temos pessoas competentes, que é vigilante ou foi vigilante. Verdade. Hoje assim, nós já tivemos aí no passado, o seu Nélio, né? Foi candidato? Foi candidato. Candidato a vereador, né? Foi, No estado de São Paulo. foi uma experiência boa, né, seu Sim, Nélio? sim. Foi uma experiência boa. Eu costumo dizer, Paulo, cara, se eu sair candidato hoje, não é minha intenção, hein? Não é minha intenção. Sim, Mas sim. eu vou dar um exemplo. Se eu sair candidato hoje, eu tiver 5 votos, cara, eu fico feliz. Sabe por quê? Porque 5 pessoas acreditou no meu plano de governo. Eu só fico triste. Eu só fico triste porque, cara, com 5 votos eu não posso fazer nada. Né? Eu não posso fazer nada. É uma coisa que a gente já até comentamos sobre isso, José. O problema é que essa categoria, não é um problema, mas se torna um problema. Essa categoria tem sim condições de levantar deputados estaduais, federais, entendeu?
O problema é que eles preferem acreditar mais em pessoas que não tem nada a ver com a categoria, que não sabe, o exemplo que você deu aí, que quer trabalhar 12 horas no posto de serviço, passar frio, entendeu? Receber ameaças, humilhações do cliente, né? Entendeu? Do patrão, do supervisor. Ele sabe, entendeu? O que é realmente ser vigilante. Aquela pessoa está preparada para representar, porque vai entrar lá dentro, vai, vai lembrar da categoria, mesmo que ele não lembre, mas ele vai ficar aqui na cabeça. Puxa vida, eu sofri tanto trabalho na área. Hoje eu tive uma oportunidade de estar aqui no Legislativo. Eu vou tentar fazer uma coisa para essa categoria, porque se eles me colocaram aqui, porque eles sabem que eu tenho capacidade de representar eles. Mas os vigilantes preferem voltar para pessoas que não têm nada a ver com a categoria. Verdade. Aí, seu Nilo, aí fica essas coisas. Passa todas as eleições para, entendeu? Vereadores, depois para deputados, entendeu? E não consegue colocar ninguém. Verdade. Por causa disso. Vai lá votar, eu não quero aqui, entendeu? Discriminar, cada um vota. Vota justamente quem não é da categoria. Aí vem Que não tem conhecimento da causa aí vem, sobre a profissão. isso, vem um delegado lá, entendeu? Com uma conversinha, entendeu? Fácil. Veio lá um militar lá com a conversinha fácil e o vigilante prefere de acreditar nesse delegado, nesse militar, do que acreditar no seu Nilo, que tem experiência como vigilante, entendeu? Tem maturidade como vigilante, entendeu? Mas vai lá acreditar no militar, que muitas vezes consegue entrar e dar as costas pro vigilante. E só lembra dos vigilantes quando? Na hora do voto. Aí é o que é absurdo. Porque nem nós temos exemplo aí hoje. Hoje mesmo está acontecendo hoje. Uma reunião, não vou falar o nome desse deputado, né? Mas todo mundo conhece, né? O delegado. Chamou os vigilantes para ir lá, entendeu? Participar. Olha o que ele falou no vídeo. Vem cá que o negão quer te dar um abraço. Convidando o vigilante. Não sei se você viu esse vídeo. Eu vi. Você viu, né? O cara desse delegado chamando para ir lá no legislativo, né? No legislativo, né? É isso. Vem aqui, entendeu? Que o negão quer dar um abraço em vocês. E ainda vai vigilante lá dar um abraço neles. O seu Neile, a gente tem aí também suplente em Campinas, né? Campinas. Que é o Fábio Love. Fábio Love. É o primeiro Nosso- suplente, Nosso né? companheiro. Ele é o primeiro, ele está na linha sucessiva direta. Sim, sim. Tanto que provavelmente ele deve assumir pelo menos 3 meses é garantido, né? Porque o cara que é vereador vai ser candidato a deputado, Sim. né? Então, ele vai ter que se afastar. E eu falei para o Fábio Love, eu falei pessoalmente com ele, né? Ele, inclusive, está convidado a vir aqui. E eu falei exatamente isso com ele. Você vai ter 3 meses. Não é quantidade, é qualidade. É a hora dele provar e ele vai ter que ser exemplar para os próximos dentro do Estado que vigilante é capaz de assumir uma cadeira no Legislativo. É vereador, né? Candidato, ele é vereador. Se ele assumir por 3 meses. Mas, ó, na minha opinião, com todo respeito a ele, entendeu? Tomara que ele consiga seguir essa carreira aí na política. Mas vereador, eu não vejo muita fundamento em ajudar a categoria. Porém, se ele realmente tem vontade de lutar, entendeu? Fazer alguma coisa, ele, como vereador desses 3 meses, poderia ir nos postos de serviço. Entendeu? Ele poderia aproveitar esses 3 meses e mostrar as irregularidades, porque vai achar. Fiscalizar. Vai achar. Fiscalizar. Ele, como vereador, ele tem esse patente, entendeu? Entendeu? Para ir lá e falar assim, ó, aqui, ó, fazer uma Na área denúncia, municipal, ó, né? como Na área vereador, municipal. bate do chovão desse aqui, entendeu? Sol, chuva, não tem Quer ver, Paulo? Ele Vamos- pode fazer Vamos isso. aproveitar essa deixa. Vamos porque- ver se ele vai fazer Não, isso. porque ele vai ver esse vídeo, né? Ele vai ver porque eu vou mandar para ele. Sim. Fábio Love. Olha a ideia que o Paulo falou. E eu falei, não é quantidade, é qualidade. Eu também compartilho com a mesma ideia do Paulo. Vereador, ele não pode fazer muito, não. Mas ele pode fazer algo muito importante, que é fiscalizar. Fiscalizar. Os postos municipais, que tem um monte. E intermediar também algum projeto concernente à nossa categoria com um deputado do partido dele, Isso. Por quê? com um senador. Quem é como é que fala? O cabo eleitoral dele, diretamente é o vereador. Do deputado é o vereador. Sim. Ele que é a linha de frente que leva os votos para o deputado estadual e federal. Sim. O Fábio Love, ele tem muito e pode fazer muito. Pode fazer muito. Não é quantidade, é qualidade. Queremos ver isso. Exatamente. Ele vai estar aqui. Mesmo que não seja aqui de São Paulo, no mundo de São Paulo, mas da cidade dele,
demonstrar, entendeu? Mostrar que realmente, se tiver outra oportunidade, ele vai estar ali lutando mesmo. Inclusive, exigir lá a Agora, fiscalização da segurança em eventos sociais lá na região dele. Ele pode ser atuante nesse sentido, apesar do pouco tempo que ele vai exercer o cargo lá, ele já pode estar exigindo a fiscalização lá, nos Ó, setores de eventos. ó, dentro do assunto, mas mudando um pouco, e o Paulo falou aqui algo que é bom que vai só surgindo, né? Tem hoje um evento aí com um delegado, é, lá no Legislativo, na Alesp, aqui em São Paulo, e falando sobre o tema do 09, né, que ele entrou com a representatividade, porém, eu costumo dizer, nós até falamos aqui em off sobre o porte de arma, sim. né, aonde barra, ele sempre vai barrar no estatuto, e nós temos aí o tema do 09, que hoje é o assunto que eles vão falar lá, e aí eu digo assim, por que eles sabem que o STF não funciona sob pressão? Mais barulho nós fazemos, mais vai ficar quieto. E não adianta. Isso aqui é um tema jurídico. Pode surgir algum efeito, movimentar os deputados. Né? Cada movimento desse que a gente faz aí, Sim. ele vai chamar a atenção dos deputados. Lá no STF não vai fazer nem cócega. Não vai fazer nem cócega. Agora, o cara, como um deputado federal, aproveita da situação agora, que é o que eu falei. Neles, surge efeito. Aí eles querem aparecer. Eles viram que o movimento trouxe uma repercussão sobre o tema. Agora, por que o cara, como deputado, porque já tem uma lei, um projeto de lei, em tramitação na Câmara dos Deputados, por que não leva à frente esse projeto de lei? Que é direcionado ao vigilante. E é justamente o PL 42 de 2023. Exatamente. PL 42. 42. Né? Não, o cara quer ir lá mexer lá no Supremo, que está parado. Por que que não cria uma emenda constitucional para nos tirar dessa reforma maléfica que teve aí? Porque é isso que o político vem, né? Ele promete, mas aonde ele deve fazer, não faz. Dá licença, Juscelino. Não tem a liberdade, fala com você. Eu acredito que realmente aquilo ali é só para atrair os vigilantes para o lado deles, que nós estamos aí em 2026, né? Não sabe que 2026 é campanha, né? Campanha eleitoral. É eleitoral, né? Para deputados, né? Mas eu vou te falar uma coisa para você, uma observação que você falou aí, eu vou até falar da minha opinião, não querendo te corrigir. Não, corrigir, Não. que também eu não sei de tudo, é Eu você. vou tomar um exemplo dessa manifestação a qual nós citamos aí de 2013 em favor do Ana pela Curiosidade, que houve uma pressão dos trabalhadores, que não estava ali o sindicato representando, mas estavam os trabalhadores que se uniu, claro, que não era o suficiente ainda, que a quantidade de trabalhadores que nós temos aqui em São Paulo de vigilante é imenso. É mais que um exército, eu acho Sem que dúvida. mais que um exército. Se juntasse tudo isso aí, meu amigo, quebrava qualquer coisa, entendeu? Aprovava qualquer coisa. Mas não vai acontecer isso nunca, isso eu tenho certeza. Porém, eu tiro o exemplo de 2013. Se os trabalhadores hoje se unissem, entendeu? Verdadeiramente, pelo menos, eu vou te dizer para você, pelo menos 10%. 10%, Soneiro. Quanto dá aí 10% zerar? Eu vou jogar um exemplo aí de 100 mil vigilantes, Puxa mas tem muito mais, entendeu? 10% dá 10 mil. Juntasse esses 10 mil aí, andasse essas avenidas aí, entendeu? A Marginal, a Brigadeiro, parasse Seria tudo, meu um amigo. efetivo que Pode faria ter certeza que diferença. nós teríamos uma resposta. Por isso que eu quero deixar bem claro aos vigilantes. Tudo está em tuas mãos. Se você continuar nessa vida acomodado, vocês vão sempre, entendeu, perder mesmo. Quem está perdendo é vocês, porque vocês não têm representatividade mais. Sindicato esquece, com todo respeito aos sindicalistas. Mas essa é a verdade. Se vocês não se unirem, meu amigo, vai chorar sempre pela tragédia, pela derrota. Ou se una, mas se una de verdade para lutar pelo que é teu, ou vai ficar sem haver navio. A verdade é essa. Concordo com você. Concordo. Eu sou crítico, eu vou pegar aí algo que você falou e às vezes eu tomo até pancada por falar essa fala. Não existe guerra sem derramamento de sangue.
Você não faz protesto com flores. Não. Infelizmente, não. No Brasil. Olha, não adianta. Não, em lugar nenhum no mundo. Cara, Vai começar. em lugar nenhum no mundo você não vê ninguém levando flores à guerra. Não vê, não tem. Cara, você pode ver, vamos desapropriar determinado local. O que o pessoal faz? Se une Se une e vai pra briga. e vai pra briga, vai pra rua, para. Mas quem tá na rua não tem nada a ver com isso. Mas para me ver, para me enxergar, eu tenho que fazer isso. Desculpa a população, mas está doendo em mim. Sim. E se dói em mim, aí eu tenho que ir para a rua e mostrar para você que a dor é grande. Não é você, mas está doendo em mim. Então, se eu não fizer isso, colocar, desculpa o jargão, faca no dente, Sim. e ir para cima, o que vai acontecer? Com rosa aqui na boquinha, Não. ninguém vai me ver. Infelizmente, essa é a realidade. Eu sou totalmente contra o vandalismo. Sim. Entendeu? Se tiver vandalismo, eu não estou junto. Não participo de nada. Mas eu digo uma coisa para você. Se você, entendeu, ficar de braço cruzado, eu querer fazer as coisas com força, trabalhar do amor, não vai conquistar nada. Não vai mesmo. Esses dias mesmo eu estava conversando, nós temos um grupo chamado Melhorias. Esse grupo é um dos grupos mais velhos do WhatsApp. Verdade. Sabia? Desde 2015. Inclusive, acho que é mês 7. Eu posso puxar aqui para ver. Mês 7 agora vai fazer 10 anos. Melhorias. É um dos grupos mais velhos das redes sociais, né, que nós fizemos. Eu estava comentando, entendeu, que nós fizemos a primeira manifestação pacificamente. Fizemos a segunda pacificamente. E não tivemos nenhuma resposta ainda. Eu acho que está esperando o quê para fazer uma terceira, mas uma terceira, entendeu? Realmente já mais com força, entendeu? Sem medo de ir para cima. Ou vai querer, entendeu? Se achar que tudo que vai ser pacífico, que vai conseguir alguma coisa assim, não vai. Ou, entendeu? Os trabalhadores se unam, entendeu? Verdadeiramente, agora vai mesmo, agora não tem mais não. Nós alertamos, avisamos, nós queremos que, entendeu? Que vocês vejam o nosso lado. Não quer ver? Então nós vamos ter que tomar uma atitude mais forte. E é isso que você falou. Para que haja uma vitória consumada, é necessário que os trabalhadores se envolvam na causa e Sim. participem da luta. Eu vou voltar de novo, seu Ney. É como dizem, né? O ditado. Sem luta não há Eu não vou vitória. deixar de vender meu peixe aqui. Que quem pode fala, que até agora eu não falei, quem pode fala, ele foi criado uma bandeira de representatividade. Eu vou dar como exemplo, nós, Paulo, seu Ney, era o VESP, né? Isso, O VESP. Era uma bandeira de luta. Não importa quem criou. Era uma bandeira de luta. E nós tínhamos, né, essa bandeira de luta. E nós fizemos várias denúncias ao Ministério Público do Trabalho sobre desmando, acordos irregulares, prejudiciais aos trabalhadores. E não fomos atendidos a nenhum. Nenhum. Mas o movimento estava crescendo. O movimento estava crescendo. Aí por ego, por sei lá, algo que toma posse do cara, que a gente não é nada, é só uma bandeira, e ele achava que era rei. Não, mas não é assim que funciona. E não é dessa forma, é igual eu falo. Volto a repetir. O Quem Pode Fala, que é a TV JM, e o Quem Pode Fala é uma programação dentro da TV JM. A TV JM, a intenção é fazer denúncia, é esse bate-papo. E o Quem Pode Fala é o podcast, onde nós vamos trazer o trabalhador junto com as diretorias sindicais. Sim. Quem tiver disposto a vir aqui falar, se explicar. E eu queria que ela crescesse como uma bandeira de luta. Porque ela é do vigilante, ela é do trabalhador. Indiferente que quem criou, se foi eu, se foi o Paulo, se foi o Christian, indiferente. Mas se nós usarmos isso aqui como uma referência e a gente levar esse movimento para a rua, eu digo de novo, sem flores. Sim. Sem flores. Sem ego. E sem ego.
ressaltando com você, Jocino, que os vigilantes, mais uma vez, está tendo uma oportunidade. Não só os vigilantes, na verdade, todas as categorias de trabalhadores. Porque está tendo uma oportunidade de hoje ter aqui, ó, tá aqui a chance de falar, entendeu? O que acha, entendeu? Da sua empresa. Lógico que aqui nós não vamos citar nomes, não é, entendeu? Interessante citar nomes de empresas, nem de patrão, não. Mas, entendeu? Demonstrar os erros que existem, entendeu? No seu serviço, no seu trabalho, entendeu? Mostrar para que as pessoas saibam disso, entendeu? Porque às vezes o que está acontecendo com você pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com o Sanele, e a oportunidade de nós pôr isso para frente. Então, por isso que o podcast é importantíssimo para o trabalhador, que eu acho que, não sei, pode ser que está errado. Qual é o podcast que tem dá a oportunidade de trabalhador falar sobre a situação do teu trabalho, da sua categoria? Eu acho que não existe. Então, o podcast vem para isso, entendeu? Então, você, trabalhador, que quer realmente ser visto, porque tem um ditado, quem não é visto não é lembrado. Se você quer ser visto, é a chance de você expressar, entendeu? Expressar o que realmente você acha da sua empresa, o que você acha que deve melhorar e quem sabe, aquele que está te ouvindo, vendo, possa te ver e tomar as suas dores que ele te ajudar. Então fica aí a dica, podcast, espalhe para os seus amigos, espalhe para a sua família, espalhe nas redes sociais, podcast, esse sim merece crescer porque está do lado do trabalhador. É, É isso aí. Concordo plenamente, Paulo. porque, assim, Paulo, eu não queria muito tocar nesse assunto, mas já que você falou, às vezes eu não tenho filtro. O Quem Pode Fala e a TV JM vem encontrando resistência. Mas isso é natural. Vem encontrando resistência. Eu não consigo entender a resistência de não aceitar, porque nós vamos continuar aqui. Se Deus quiser. Nós vamos continuar fazendo. Até o trabalhador entender que isso aqui não é meu, Sim. é nosso. Inclusive, eu vou deixar o telefone no link. Vou colocar. O trabalhador, ele tem denúncia do seu posto de trabalho. Manda via WhatsApp. Manda. Não precisa se identificar, não. Só identifica o posto, aonde é. É uma denúncia anônima. Né? E manda. Que nós vamos pegar essa denúncia, vamos expor aqui. Mostrar. E se for preciso, eu vou lá. Eu vou filmar lá. Eu me comprometo a ir lá filmar. Para ter certeza se realmente é daquela forma. E isso engloba não só categorias vigilantes, todas, né? Todas. Em geral. Todas. Se você está sendo pressionado, prejudicado onde você trabalha, é oportunidade. O próprio aí, entendeu? O Joci está dando a oportunidade de você, entendeu? Fazer uma denúncia, se você está com medo de mostrar as caras, deixa que ele mostre para você. Entendeu? O Jocino, quem faz parte desse trabalho lindo aqui, do podcast, mostrar as irregularidades, quem sabe, volta a repetir. Alguém aí, entendeu, que possa te ajudar aí onde você está trabalhando aí. Então, aí, ajude nós vamos ajudar vocês a crescer. Eu concordo com você, Paulo, né? Que nós precisamos trazer a categoria e falando das denúncias, que ele pode filmar, manda, Sim, né? claro. Fala onde é o local de trabalho, o que está sofrendo. Sim. E é uma ideia que eu dou para o trabalhador. Não vou nem falar diretamente só para o vigilante. E que sirva para o vigilante, o porteiro, o controlador de acesso, auxiliar de limpeza. Está sofrendo abuso, constrangimento, assédio. No celular tem uma função gravar. Pega, põe no bolso, entra no local que você está sofrendo esse tipo de assédio, grava. Sim. E manda para nós. Manda para nós. Que a gente vai expor aqui. Não vamos citar nomes nem do trabalhador, porque a TV JM é isso aí, Paulo. Ela nasceu para nós podermos enfatizar, mostrar aonde estão os erros. Sim, sim. Que às vezes as instituições legais, que era para poder fiscalizar, não fazem.
não faz. É omissa. Às vezes, Justino, a pessoa pensa, ouve essas suas palavras, pensa, é uma associação. Não, não é uma associação, não é um sindicato, nada disso. É trabalhador querendo ajudar trabalhador. Trabalhador. Entendeu? É verdade. trabalhador preocupado, entendeu? Que sabe as mazelas que o trabalhador sofre no imposto de serviço, as humilhações. Eu tenho como exemplo, eu mesmo, entendeu? Quando eu trabalhava em empresa de segurança, não vou citar o nome aqui, entendeu? Porque é falta de ética. Eu estava trabalhando em duas empresas nos meados de 2013. Eu lembro muito bem, isso aí é uma coisa que é muito triste. Eu passei por muitas dificuldades como vigilante. Eu vou falar para você, não é só dificuldade financeira, porque o salário do vigilante é muito pouco, cara. Eu vou falar a verdade pelo real perigo que acontece com ele, entendeu? Eu acho que é muito pouco. Porém, eu trabalhava em duas empresas em 2013, eu estava, entendeu, sendo perseguido numa dessas empresas. Por quê? Eu fui contratado, entendeu, por uma empresa bem conhecida, as duas bem conhecidas. E eu estava trabalhando no terminal Campo Limpo. Só que lá tinha um chefe lá, entendeu, da SP Trans, entendeu, que ele gostava de medir você todinho. Ele se achava o cara, que ele era o chefe lá, né? Você estava no posto lá, ele ficava olhando para você para ver se você, entendeu, tava com a roupa bagunçada, entendeu, tudo dia. Aí uma vez eu estava num posto, numa guarita, né? Chegou lá um rapaz, até negro, foi. Ele entrou assim dentro da guarita, e eu estava nessa guarita, era umas 2 horas da manhã. Aí ficou olhando para a guarita e falou assim para mim assim, ó, tá bem sujo. Deus sabe disso. Isso me deixou tão revoltado. Porque eu já conhecia ele, já dentro dos caras, mesmo os outros vigilantes falavam dele que ele era afogado mesmo. Aqueles caras que gostavam de tirar uma cacada dos vigilantes, né? Eles achavam que só porque é maioral. Aí ele olhou assim para a guarita e falou assim, ó, tá bem suja essa guarita. Aí eu falei, tá suja, né? Mas tem que dar uma limpada, ele falou para mim. Eu falei, eu não sou trabalho de faxineiro, tem que pedir para o pessoal da faxina limpar, né? Falei educadamente, eu sou vigilante, sou segurança. Mas vocês têm que cuidar, zelar da guarita. Não, se eu tenho um papel, eu não jogo no chão, eu jogo dentro da lixeira. Eu não vou ter de bagunçar a guarita, claro que eu tenho que zerar, mas não limpar. Limpar tem o pessoal da limpeza. Passou, é 12 de 16 no plantão, né? No outro plantão eu fui trabalhar, me recolheram. Por causa disso. Por quê, entendeu? Só porque eu falei isso. Aí me levaram para a base, lá, entendeu? Na base, aí, entendeu? Perguntou se estava acontecendo alguma coisa comigo, eu falei, não. Aí fala assim, ó, você, entendeu? Discutiu lá, entendeu? Você vai, eu vou te pôr, você não tem lá a capelinha. Se eu for aqui, entendeu? Contar o que aconteceu, que eu levei até um tiro, não aceitou o tiro em mim, por causa, entendeu? Deus me livrou, por causa de erro de vigilante. Fui trabalhar no terminal Capelinha, estava tendo um assalto na bilheteria, eu estava no túnel, quem trabalha, conhece ali o terminal Capelinha, sabe que tem um túnel ali, eu estava lá no final do túnel. Aí os caras estavam assaltando a bilheteria, aí um dos vigilantes gritou no rádio, ó, o cara acabou de roubar aqui a bilheteria, estou indo aí pro teu lado. Chamou, né? E eu achava que os caras estavam atendendo desarmados, não sabia, entendeu? Bobo, inocente. Eu com o cacetete, peguei o cacetete e saí correndo em tudo dos caras. Quando eu vi, eu tomei assim, ó, fazendo tipo um L. Aí fui ver o cara apontou o revólver pra mim e atirou do lado. Pegou mais ou menos assim, ó, do lado do meu pé. Olha só o que aconteceu comigo. Essas são as coisas que a gente passa por nós, que é bom as pessoas perceber, saber disso. Aí, entendeu? Na hora, entendeu? Os caras, acho que foi Deus mesmo, entendeu? Não deixou acontecer, que, entendeu? O cara tirasse em mim. Aí os caras correram, aí eu fiquei injuriado na hora. Aí comecei a brigar com esse vigilante, que, entendeu? Que falou para me segurar os caras, mas só que ele não falou que os caras estavam armados. Aí passou uns 40 minutos, chegou lá o supervisor. Vê se o supervisor chegar e conversar comigo, me tranquilizar, que eu estava injuriado, estava. Aí falou assim, ó, pô, você entendeu, viu o que aconteceu? Eu puxei vi nas câmeras, cara, você não deveria ter ido para cima dos caras. Eu falei, como que é? Um cara, entendeu, passa no rádio para mim, entendeu, segurar os caras, entendeu? Eu achei que eram uns dois nóia, um ladrãozinho aí, entendeu, qualquer. Meu amigo, só sei que aí me chamaram novamente lá para a empresa lá. Aí os caras quiseram, que, entendeu, lá para a base, quiseram fazer eu pedir as contas. Fui no sindicato, não pedi as contas, fui no sindicato, aí, entendeu, falei lá com o sindicato lá na frente, lá, né, falei, expliquei, ó, tem uma reclamação da empresa que eu quero fazer aqui. Aí o cara pegou, primeira coisa que o sindicalista perguntou para mim dele, se eu era sócio. Nem deixou eu falar o que era. Se eu era sócio, eu falei, não, eu não sou sócio, mas todo mês vocês contam uma parcela minha aí, entendeu, numa contribuição. Aí, com maior vontade, o cara fala, me dá sua RI aí, me fala o que aconteceu, entendeu, o nome da empresa. Dei para ele. Eu sei que aí eu estava tão desgostoso, cara, os caras me chamaram novamente, fui para a base, me levaram para o HSBC no Ana Faria Lima. Aí eu comecei, aí eu já estava meio injuriado, né? Tava injuriado, aí eu falei assim, entendeu? Aí eu estava trabalhando na outra, saí de férias da outra, aí eu falei, peguei minha família, fui viajar, e não fui mais trabalhar. Fiquei uns 15 dias sem ir para essa empresa.
Aí eu voltei na cara de pau. Aí os caras recolheram, foi esse posto da SBC, né? Os caras falaram, nem deixou sumir. Falei, volta, vai pra base. Os caras falaram que você não vai sumir aqui, mas não. Aí os caras vieram me torturar mesmo psicologicamente. Entendeu? Claro que ia me dar justa causa. Aí eu, Juliado, voltei lá no sindicato, o cara lá não adiantou nada. Aí o cara lá deu uma saída lá, entendeu? Eu vi um carinha lá, entendeu? Passando ser vigilante. Olha só, tem uma, você sabe de advogado, tem uma advogada aqui do lado que é boa, cara. É uma cara, tem mulher, entendeu? Ganha todos os processos. Eu fui na lábia dele, fui lá nessa advogada, a mulher não veio lá pra minha casa. Só sei que eu fui enrolado 2 vezes, tanto a empresa como o advogado. Entendeu? Isso me traumatizou tanto, que eu vi que quem deveria defender, proteger, entendeu? Me dar uma atenção para não evitar todos esses traumas, não fez isso. Então é por isso que você tem um advogado em casa hoje. Mas olha o que aconteceu. Mas ó, veja só. Cria um trauma que ele falou, não, agora eu vou ter uma Mas prova. olha o que aconteceu, entendeu? Eu não queria entrar nessa parte, mas vou entrar. Minha mulher ainda estava fazendo faculdade de Direito. Eu já estava no 4º ano, se eu não me engano. 4º, 3º ano, no 4º ano. Entendeu? Aí, entendeu? Eu fui nessa advogada, a mulher, entendeu? Fez o relato, então deu rapidinho lá, uns 30 minutos que me atendeu, fez o relato lá e tal. Aí falou só, você aguarda em casa que quando chegar, tiver audiência, eu te aviso. Aí marcou a audiência, me avisou, chega meia hora antes, eu cheguei no Barra Funda. Cheguei meia hora lá, a mulher, entendeu? Chegou 5 minutos. Acho que a mulher já estava até lá, essa advogada, já estava lá, mas não quis falar comigo. Entendeu? Chegou 5 minutos, levei até testemunha. A mulher nem veio falar comigo, não, assim, não. Com 5 minutos para a audiência, a mulher foi direto com o advogado da empresa, que já era conhecido já. Aí a mulher já veio comigo, conversou, brincou lá com o advogado da empresa, veio falar, estão dando uma proposta de R$ 500 e liberação do fundo de garantia. Eu falei, não tem como, doutor. Então, eu vou lá. Aí eu falei, doutor, dá uma melhorada lá, doutor, não tem como aceitar, eu tô com testemunha aqui. Aí eu vou lá, voltou de novo, falou assim, ou você aceita, ou senão eu vou estar arriscado de você, entendeu, perder a ação. Me pôs pânico mesmo, R$ 800. 800 ou R$ 1.000, não lembro, entendeu? Isso aí foi 2014, 2013, 2014. Aí eu acabei aceitando. Você acredita, Joecino? Quando terminou a audiência, aí eu desci com o meio, estava eu, uma testemunha minha, ela falou assim que eu devia ter aceitado o acordo. Eu falei, como que é, doutor? Você falou para me aceitar porque eu podia perder a ação. E mais, aí eu, entendeu, em casa, eu fiz o cálculo, entendeu, do papel da eu tinha 1.500 mais ou menos de dinheiro, mais 1.000, acho que era R$ 1.000. De acordo, dá 2.500, 30% para ela, 750. Aí ela tinha que me devolver a diferença que ia cair na conta dela. Eu tive que ligar umas 3 vezes para receber esse restante. Eu tive que ir lá no escritório lá, e não estava no dia lá, estava o assistente dela. Entendeu? Eu falei um monte lá, e aí ela falou, peraí que eu vou lá no banco lá te interessar. Depois de quase um mês que ela já tinha recebido esse dinheiro. Então, aí eu contei isso para minha esposa, aí eu falei, eu até pedi para minha esposa, você já me mentira, Deus sabe de tudo, e eu queria que minha esposa estivesse aqui para provar. Falei, Daiane, se você, não sei se você tem vontade de ser advogado, ou pensar concurso para outra coisa, depois terminar a faculdade, mas não seja que nem esses advogados, não. Entendeu? Quando, entendeu? Seja um advogado, entendeu? Que sinta realmente A necessidade. Na verdade, a dor do trabalhador. Porque tudo que eu passei nessa empresa, ainda um advogado que claramente, entendeu? Que eu achei que era um advogado bom, confiança, indicação assim, entendeu? De confiança, entendeu? Demonstrou claramente que, além de ser amigo dos advogados dessa empresa, entendeu? Ainda, entendeu? Queria me enrolar. Entendeu? Não quis nem me chamar do lado do advogado da empresa, não me chamou. Ela ia lá falar com o advogado da empresa, depois vinha falar comigo. A minha esposa falou assim, eu nunca vou fazer isso e outra coisa. Eu nunca, desculpa, mas toda vez que tiver audiência, eu vou conversar com o advogado na frente do meu cliente. Porque o que for falado lá, o meu cliente vai ver, e se o meu cliente falar que não concorda, não faço. Outra coisa, eu posso ver que dá, entendeu, para fazer um acordo, se é bom para o meu cliente, que tem a chance de, entendeu, de perder, eu vou falar a verdade, na frente do advogado, não faço. E ela, entendeu, várias vezes, ela chegou em mim e falou assim, nas audiências que o advogado chamava da empresa, chamava ela para conversar de canto, depois passar. Minha mulher não falou, para conversar na frente do meu cliente. Se o meu advogado, do meu cliente vir tudo, se concordar, bem, se não concordar, o processo continua. E até hoje, 10 anos, Josina, ela se formou em 2014, pegou a OAB de 2014, de outubro de 2014, até hoje eu lembro disso. Até hoje advogando, até hoje ela segue a mesma linha de raciocínio. Já aproveita e fala também do seu escritório, né? Não, eu não vou fazer marketing aqui no escritório porque é chato isso. Mas às vezes a gente, entendeu, deixa de dar valor para um advogado, entendeu, humilde, para dar um valor para um escritório de advocacia, tudo bonitinho, chique, só que são esses aí que estão te ferrando mais. Entendeu? Às vezes, entendeu, tem muito Mas, isso. ô Paulo,
nós temos muito esse problema. Nós trabalhadores, não vou falar só, mas o vigilante, o porteiro, o CA e auxiliar de limpeza. Nós temos muito problema com advogados mal intencionados. Tem muitos. Porque tem escritório de advogado que ele pega o processo para já pronto para acordo. Foi o caso desse advogado. Aí ele pega 1.000 processos. Se cada processo desse aí ele pega R$ 1.000, Imagina né? só. E o Então, trabalhador que se sacrificou, se não pôs serviço, passou por humilhação, foi o meu caso, entendeu? Sai, entendeu? Com nada. verdade. Ou seja, na época, entendeu? Se eu tivesse, como eu estava trabalhando em duas, e graças a Deus não passei necessidade nenhuma na minha família. Mas se dependesse de advogado, entendeu? Dependesse de uma, entendeu? Uma ação, entendeu? Que favorável, que eu tinha motivo, tanto que eu levei testemunha, entendeu? Se eu dependesse de um advogado, entendeu? Que me representasse de verdade, eu estava lascado. Eu tive muito problema assim também, viu, Paulo? Eu tô na área há 22 anos, né? E já tive alguns problemas com perseguição, eu já tive problema com gerências, é, maluco, cara. Ó, eu vou contar aqui, eu sei que é o entrevistado que tem que ter, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhei em um local, Paulo, que o gerente, ele vinha e falava comigo assim, faça determinada coisa. Aí eu ia lá e fazia. Quando a bomba estourava, ele virava e falava assim, eu não tenho nada a ver. E eu era o líder. Eu ia lá, a bomba caía em cima de mim. Aí depois me chamava de canto e falava comigo, olha, sabe como é que é? Fica tranquilo, que eu seguro. Beleza. Eu falava, caramba, eu não consigo entender. E aí, chegava para mim, olha, tal pessoa da equipe está com um procedimento errado. Eu quero que você cobra. Eu não vi o procedimento. Eu ia cobrar da pessoa, chegava, a pessoa falava assim, quem te falou? Eu falava, fulano de tal, ué. Foi ele que passou aqui e me cobrou. O vigilante, ele fazia o quê? Ia lá falar com fulano de tal. Fulano de tal chegava e falava, eu? Eu não. O gerente me chamava na sala e virava para mim e falava assim, você não é para usar o meu nome para ter poder. Ué, se eu não vi, não presenciei, e eu vou falar o quê pro cara que eu vou cobrar? Pro colaborador? Sim. Eu vou falar o quê? Que eu vi? Vou mentir? Não. Eu vou falar quem viu e quem mandou eu fazer. Não estou usando o nome do gerente. Eu estou usando o nome da pessoa que pediu para fazer. Agora, se a pessoa que ganha mais do que eu e gerencia tem medo de assumir a bronca com medo do colaborador, eu não entendi, eu não entendo. Cara, eu comecei a entrar em crise e ter crise de ansiedade. Cara, eu nunca chorei num trabalho igual eu chorei nesse local que eu estava trabalhando. A minha esposa, quando eu chegava em casa aqui, eu chegava chorando e falando com ela, eu vou sair, eu não vou, amanhã eu não vou, eu não vou. Eu cheguei a ter que dar testado, de 14 dias eu fui para o médico, um clínico geral olhou para mim e falou, você não tem condições de ir trabalhar. Um clínico geral que não é formado nem em psicologia, nem em psiquiatria, de olhar para mim e falar, você não tem condições de trabalhar. Porque eu não estava aguentando a pressão psicológica que há nesses postos de trabalho. Olha, existe um estudo que mais procura psicólogo é a segurança pública, a segurança privada e motorista de ônibus urbano. Porque a pressão é muita, cara. A pressão é demais. E não somos reconhecidos por isso. É por isso que o vigilante, ou ele luta para melhorias, ou ele vai ficar nessa vida até não existir mais. Porque, meu, depender de representatividade a gente não tem. Não tem mais nem a pau. E aí, seu Nego? Nem municipal, nem estadual e nem federal. Sem contar. Jogado à sorte.
E sem contar as empresas que também fecham as portas do dia para Sim. noite, né? Você chega lá, sai de lá todo. O que mais acontece? Chega No no dia outro dia. seguinte, desempregado. É. Agora, por exemplo, Lamentável. foi votada uma lei anticalote aí, né? Eu não li sobre essa lei. Mas foi, caiu, né? Foi votado, foi aprovado e o Tarcísio não sancionou. É. Ele vetou. Ele vetou. A lei anticalote ele vetou. Não sei qual o motivo. Né? Um governador que foi eleito Pelo povo povo, foi eleito e pelos vigilantes também. Que É isso que eu ia falar. Entendeu? Voltou para ele. pela a segurança pública Sim, sim. e a segurança privada. Ele prometeu fundos para a segurança pública e não cumpriu nada daquilo que ele prometeu. Eu vou falar uma coisa para você, tanto do lado da esquerda como do lado da direita, Jocino. Os políticos só querem teu voto. Só. Só. Mais nada. Entendeu? Então, quando você vê um político, entendeu, que fica 3 anos sumido, aí no perto das vésperas da campanha, ele começa a aparecer para prometer coisa para você, chamar você, para vir pro lado dele, espera que isso daí é só. É que assim, ó, a gente também tem que concordar que mesmo da direita e da esquerda, centro, tem a ala de honesto. Mas, pô, Não, é pouco, mas tem. Tem as suas exceções. Tem, mas Tem, porque tem. assim, você pode olhar que esses caras não estão na mídia, esses caras não estão sendo acusados de nada, ninguém aproxima dele para vender nada. Não é verdade? A gente podia citar vários nomes aqui, não vamos citar, né? Mas nós temos sim a ala de honesto. Tem pessoas ali que o outro não tenta nem corromper ele, porque já fala assim, não, ele é honesto. Não vai lá não, que não vai dar certo. E tem. É pouco, mas tem. mas também fica neutro, né? Sumido, né? Porque o partido manda. Você entendeu? Na verdade, quem manda é o partido. Se ele tentar fazer alguma coisa, entendeu, além do que o partido não concordar, eu acho que ele é prejudicado. Felizmente, essa é a realidade. Agora, se for um cara lá, entendeu? Duro mesmo, entendeu? Durão mesmo. Fala assim, não, aqui nem manda em mim, nem partido, entendeu? Quem manda em mim é o povo. É quem me colocou aqui no poder. Aí é difícil, né? Acho que tem, eu não sei se tem isso daí, que vai, entendeu? Realmente brigar por interesse do Sim, povo. mas na verdade enfrenta certas sanções, né? Contra. Então, Certas sanções. Né, É, eu queria no tocante à posição dele, às vezes até contrário ao próprio partido, né? Porque, igual, por exemplo, a Tabata Amaral, eu acho que eu posso citar o nome, porque, assim, ela foi a favor da reforma previdenciária, né? Ela foi uma das que votou, e ela era do partido do Ciro Gomes, e houve retaliação, né? represar. Represália. Tanto que ela trocou de partido, né? Ela ficou sem partido um tempo e aí ela trocou de partido. Mas no geral, trabalhador tem que votar a trabalhador. Para trabalhador. Então, se vocês querem representação, tá aí a dica. Ano que vem, 2026, aí é campanha eleitoral para deputados, estaduais, federais, né, para governadores, Presidente. para presidente. Então, lembre-se disso. Não vota quem entendeu, te promete 1 milhão de coisas. Quem te promete muita coisa é Michael Jackson, entendeu? Mundo mágico de Oz. E ele já morreu já. Ó, Paulo, seu Nélio, eu quero agradecer a presença suas aqui, tá? Quero deixar que você deixa sua história, fala aí Sim, um pouco da sua história. Seu Nélio também fica à disposição, tá? Eu fico feliz de ter a presença de vocês aqui, que Com eu certeza. estava aguardando isso aí, né? E que o trabalhador também se interesse mais, lute mais, Sim, com certeza. não seja conivente, não aceita migalhas. E o trabalhador ele precisa entender que esse tema 1209 hoje não vai fazer falta para ele, mas amanhã vai. Com certeza. Amanhã Se já faz falta hoje, entendeu? Quantas pessoas aí que, entendeu, vigilante aí que trabalha tantos anos, tem mais de 60 anos e não consegue se aposentar. Entendeu? Já está fazendo falta hoje. E essa causa é de todos, né? Todos. Não é somente dos mais antigos, não. Dos mais jovens também. Tem que participar para abrir um espaço aí na questão da aposentadoria para que eles venham futuramente a ser também privilegiados nesse sentido. É concernente à aposentadoria especial. É.
E Paulo, você quer falar um Um pouco? pouco de você. Só uma observação, você falou para falar sobre o escritório de advocacia. Eu não vou falar, não. Entendeu? Até Eu porque- gostaria que você falasse. Eu não vou falar, Juscelino, porque às vezes a pessoa vem com entendeu? O Paulo César, entendeu? Quem vai falar isso é o Paulo César, foi lá para poder ficar falando alto, promovendo o escritório de advocacia. E não é isso que eu quero a intenção. Eu estou aqui, entendeu? Em nome de trabalhadores. Entendeu? Não estou aqui em nome da advogada. Fica à vontade. Não estou em nome do Paulo César, contador. Estou em nome entendeu, do que trabalhou na área de vigilante, que se preocupa até hoje pelos vigilantes, que tem experiência em ser vigilante, sabe como que é duro, difícil, tá? Não tenho interesse em política, já falei, já me perguntaram várias vezes isso, não tenho interesse nenhum, até porque não sirvo para isso, entendeu? Mas eu quero ajudar a categoria a promover, a colocar alguém lá que realmente possa representar, não esses mentirosos, esses fantoches que estão aparecendo aí do nada e falando que representa a categoria. Tome cuidado com isso, vigilante. Você for votar para alguém, apoiar alguém, vote para quem é vigilante de verdade, que entendeu que tem história de luta pela categoria. Esse sim tem chance de representar você. Não esses fantoches, esses mentirosos, o 71 aí, que do nada aparece e fala que representa a categoria vigilante. Isso é mentiroso, você vai cair com certeza num golpe, tá bom? Mas é isso aí, Juscelino. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, tá bom? Com vocês, entendeu? Participando desse podcast, entendeu? Vamos apoiar, vamos, entendeu? Espalhar, vamos, entendeu? Mostrar para as pessoas que aqui tem um podcast que pode falar. Isso aí, seu Neilton. Quero agradecer mais uma vez, Luciano, pelo convite, né? E pedir a todos, né, que contribuam com o canal, né? Que curtam, que, no caso lá, Compartilhe, compartilhe, e, comente. venha participar junto conosco da luta, venha ser mais um soldado na luta dos vigilantes, né? Um soldado, no caso, pacífico, mas de luta, para que possamos alcançar os nossos objetivos como trabalhador da área, né? Concordo. Ó, eu agradeço a vocês mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Senhor. Seu Neilton, Obrigado, que Jocelyn. Deus nos abençoe, Amém. né? Que isso aqui prospere, Deus nos conceda a vitória em todos os sentidos. que Deus proteja a nossa família. Estamos aqui com cristãos, Sim, com certeza. e assim, somos pessoas de muita fé. Eu acredito no impossível. Sim. Que esse tema 1209 venha favorecer nós da área da vigilância. Muito obrigado a todos. Obrigado, Senhor. Eu Deus que abençoe a agradeço. todos. Deus abençoe a todos. Quer transformar. Quem pode falar por brilhar. Vozes unidas a ecoar. Pra quem trabalha sem parar. Um palco pra todos vão mostrar. No quem pode falar, vamos triunfar.